Olá a todos! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a utilização do BIM no canteiro de obras. Particularmente um assunto que eu gosto muito, pois a gente vê como pode utilizar o modelo que foi desenvolvido durante todo o processo de projeto na construção. Então, todas aquelas informações que a gente inseriu desde o início da fase de projeto, a gente vai poder utilizar agora de forma real durante a construção. Mas antes disso, eu vou me apresentar. Meu nome é Paula, sou a Paula Mota, sou engenheira civil e arquiteta pela Universidade de Fortaleza, sou mestra em arquitetura, tecnologia e cidade pela Unicamp, sou atualmente diretora BIM da Cipro Engenharia. A Cipro é uma empresa brasileira que trabalha tanto com Lean Construction como BIM, Building Information Modeling. Então, nós damos consultorias e fazemos implementações em empresas. Sou também voluntária da BIM Excellence Initiative. Sou uma das responsáveis pelo microprojeto F2 de Model Use Templates. Nós criamos templates para os usos dos modelos, principalmente os 76 usos de domínio do modelo. Sou professora da Zigurati em 5 Masters internacionais. E esse aqui é meu QR Code. Quem quiser se conectar comigo no LinkedIn, fica à vontade. Bom, antes de começar aqui a falar um pouco sobre o BIM no canteiro de obras, eu quero explicar um pouquinho como é que funciona a parte de logística do canteiro de obras, né? O que a logística do canteiro considera? Considera a movimentação, o armazenamento e a entrega de materiais e equipamentos. O objetivo é garantir que o item certo esteja no lugar certo na hora certa. Ou seja, quando você for construir alguma coisa, quando você for montar, né, alguma parte da sua construção, você tem que estar com o material correto, com as pessoas corretas, no momento correto, senão você vai atrasar o planejamento, atrasar a produção. Mas como é que o BIM pode ajudar nisso, né? Então, a gente pode ter uma visão geral do projeto. Um dos maiores benefícios do BIM, com certeza, é a visualização 3D. Então, você pode ter uma visão geral do projeto todo, né? Juntando com os equipamentos temporários, toda a parte construtiva. Essa foto aí, inclusive, essa imagem, é um exemplo real da Cipro, que nós modelamos, e fizemos todo um estudo de canteiro nessas 2 torres desse empreendimento. Ele ajuda também no planejamento da cadeia de suprimentos, organização dos locais de canteiro, centros de consolidação e pré-fabricação, onde que vai ficar cada material, cada equipamento, onde é que vai ser montado, onde é que vai ser armazenado para ser levado, e planejamento de acessos e rotas, né? Uma vez que você tem, por exemplo, um terreno muito apertado, muito pequeno, com dificuldade de acesso, então você pode planejar, ajuda a planejar toda essa rota, todo esse acesso, horário de acesso também, né, para a construção. BIM na obra, teoricamente falando, né, na teoria, ele é um uso do modelo. De acordo com a BIM Excellence Initiative, ele é o uso 70-20, como vocês podem ver aí. De acordo com o BIM Dictionary, o uso do BIM na obra é um uso do modelo que representa como modelos 3D, no nosso caso, o modelo BIM 3D, e bancos de dados relacionados são acessados no campo, ou seja, no canteiro de obras. Então, é justamente o que eu venho falando até agora. É a gente acessar toda a informação que está no modelo no canteiro de obras. Por meio de um tablet, laptop, smartphone ou equipamento vestível, o usuário inspecionaria projetos, enviaria solicitações de esclarecimentos, marcaria desenhos, modelos, preencheria uma lista de verificações, relataria um problema ou conduziria atividades baseadas no local com muitas informações. Ou seja, se você tiver algum mobile, né, algum smartphone, algum tablet ou mesmo um laptop, você pode ter acesso ao modelo e todas as informações inseridas naquele modelo para facilitar a construção. E não só a construção em si, mas toda a comunicação entre os agentes que estão durante o processo, no processo de obra e projetos também. Mas nós temos desafios para isso, né? Qual os 3 maiores desafios? Uma forte cultura de métodos convencionais, né? Aqui eu não estimulo a gente deixar de ter pranchas 2D de forma alguma, né? Aquela documentação 2D, ela é muito útil e muito favorável ao ambiente de construção,
mas de repente a gente associar com um tablet, com um modelo, né, um smartphone com um modelo associado, então a gente tem uma forte cultura de métodos convencionais, de leituras convencionais, e a gente tem que quebrar um pouco e devagar, trazendo novas tecnologias que vai facilitar a comunicação e o acesso à informação. Outro desafio, o uso de ferramentas BIM pelos funcionários do canteiro. Então, você tem, além de toda a parte teórica do BIM, você também tem que ter um pouco da prática, tem que passar um pouco da prática para quem está dentro do canteiro, né? O mestre de obras, por exemplo, no celular dele, entrega um tablet na mão dele e ele vai passando na obra, verificando e validando toda a construção via modelo. E o envolvimento dos subcontratados na logística do canteiro. Então, você tem que trazer o máximo de gente para o seu lado, né, de agentes para o seu lado, de informações para que você consiga realmente produzir um modelo útil do BIM para o canteiro de obras. Quais são os benefícios? O primeiro, como eu comentei, que para mim é o maior benefício do BIM, que é a visualização 3D. Uma vez que você visualiza em 3D aquele projeto, você entende, não gera mais dúvidas, né, de construção. Você tem uma redução de retrabalho e revisão, com isso você tem uma redução de custo diretamente. Planejamento da logística da construção, como a gente já comentou. Garantia do cumprimento das normas de segurança, então você consegue até fazer checklists e validar a qualidade do seu trabalho, validar a segurança, né, daquele canteiro. Possibilidade de construir todo o projeto virtualmente antes do início da construção física, né? Ou seja, construir para construir. E possibilidade de tomar decisões informadas em um ambiente virtual com base nos resultados de diversas iterações. Você pode simular várias vezes o planejamento que você quiser antes de realmente construir. Vou falar um pouquinho de ferramentas. Falei de teoria, vou agora falar um pouco sobre as ferramentas, né, a prática disso. Então, com a conectividade em nuvem, os dispositivos alimentam informações em tempo real. Lembra que eu falei que você precisa de um mobile para manipular o modelo em obra? Então, aquele mobile, ele tem toda uma conectividade com a nuvem, que quando você manda a informação lá na ferramenta de autoria, lá na fase de projeto para o modelo, ele capta essa informação, né, para o mobile. Então, você tem uma verificação do progresso do trabalho, você pode ir sempre atualizando o que foi feito em obra, sempre atualizando o seu modelo, até o final, de repente, tem um as-built. Compartilhamento de informações, é fácil você compartilhar, principalmente, informações entre a obra e o escritório, e uma coordenação efetiva, realmente, que faça acontecer. Eu trago aqui 3 exemplos de ferramentas, as mais utilizadas para uso de BIM na obra, que é justamente o Revisto, BIMnext, da Graphisoft, e o da Lux. Nos próximos slides, eu vou apresentar para vocês algumas funcionalidades do Dalux, que é o que eu mais uso, inclusive, na minha vida dentro da Cipro. Porém, essas funcionalidades, os outros também têm. Tá? O que você escolher, você vai estar tendo uma boa garantia de sucesso, com certeza. Falando um pouquinho do Dalux, ou de outra ferramenta, o importante é saber que essa ferramenta, esse tipo de ferramenta na nuvem para canteiro de obras, te dá um fluxo de revisão 2D, te dá possibilidades de associar links e hiperlinks nas famílias, né, nos objetos do modelo, como está mostrando aí no vídeo. Você pode fazer aprovação de documentos, de toda a documentação, e não só no canteiro, mas também no escritório. Você consegue ter essa interação entre canteiro e escritório, consegue ter status, dashboards, né, variação de iterações e variação de informação ao longo do tempo. É fácil você sempre ficar atualizando o modelo, todos esses programas, essas ferramentas possuem plugins para a ferramenta de autoria e de simulação, então é fácil você sempre ficar atualizando, né, mandando para a nuvem e deixar sempre o seu projeto atualizado. Você consegue ter uma versão de um mini CDE, digamos assim, você consegue ter um armazenamento de informações de fácil acesso, consegue fazer revisões no modelo,
né, para a gente verificar clashes ou até ver dúvidas, dimensões, alturas, né, incômodas. Então, você consegue fazer essa comunicação e tudo isso dentro de um servidor na nuvem, né, em que você sempre tem, como eu já comentei, atualização da informação, tá? Então, você tem realmente um CDE, ok? E fazendo um overview, o que é que você tem numa ferramenta dessa? Um único ambiente de trabalho, então você tem informações, comentários, projetos em 2D, modelagem em 3D, checklists, você tem muitas informações em um único ambiente de trabalho, tá? Em um único perfil, digamos assim. Você reduz os riscos, tanto de erros de projeto, como riscos também durante a construção. Você tem compartilhamento de dados, como eu já comentei, e acompanhamento de tarefas, o que é muito bom também. Por exemplo, para um investidor, para um cliente que não está direto na obra, ele pode ter acesso a essa ferramenta e saber exatamente o que é que está acontecendo em tempo real na obra dele, via todas essas comunicações que ele tem acesso. É considerado um Open BIM, né, já que você consegue fazer um modelo federado dentro dele via IFC, via Navisworks, Autodesk, Graphisoft, né, e qualquer outra ferramenta. Então, existem plugins para isso, ou se não existir plugin próprio, é o IFC, que você pode fazer a exportação e importar no Dalux. Você tem acesso atualizado ao projeto, né, o projeto atualizado, e interação com o modelo direto. O exemplo que está dentro aí é justamente aquele misto, né, de 2D com 3D. Você consegue colocar a planta, você consegue fazer cortes dinâmicos e consegue, olha só, visualizar o modelo junto com a sua documentação 2D. Fazer diversas interações com o modelo de navegação, de manipulação. Além disso, a gente tem a parte de controle, então acesso em tempo real às informações, né? Você consegue adicionar comentários, você consegue adicionar issues, né, tópicos, problemas naqueles objetos e marcar as pessoas, mandar esses comentários para outras pessoas em outros momentos, envio instantâneo de tarefas, acompanhamento do progresso no canteiro de obras, como eu já comentei também. Então você pode ir tirando fotos, como é aqui o caso do vídeo, né, marcando alguém, vendo quem é o responsável por fazer essa verificação, e acompanhamento da cadeia de suprimentos e subcontratados até para a fase de medição. Segurança, que é algo muito importante também em canteiro de obras, você pode fazer relatos instantâneos de observações, né, e inspeções no local. Então aí você pode criar seus próprios checklists de segurança, saber se está sendo válido, se está qualificável o suficiente, né, para passar na restrição de segurança do canteiro de obras. Como eu comentei, você pode ter acesso a listas de verificações, né, que são as checklists. Você pode criar suas próprias checklists ou utilizar as já existentes na ferramenta. Você pode adicionar imagens a essas checklists e pode controlar just in time, digamos assim, toda a sua construção via modelagem BIM. E a querida realidade aumentada também, né, que é um tipo de visualização em que você pega todo o seu modelo virtual e aplica no seu modelo real. Então, o uso da realidade aumentada em canteiro de obras ajuda muito na produção, né, a sua produtividade aumenta muito porque você entende exatamente o que é que está acontecendo naquele ambiente. Então, olha só, ele escondeu o forro aqui no vídeo, tá vendo todas as instalações de AVAC, passando de elétrica e passando pelo ambiente, né, que ele está ainda em construção. Consegue ver esquadrias, consegue ver equipamentos, onde é que eles vão estar posicionados futuramente. Então, realmente, a realidade aumentada é um plus, né, muito bom para a visualização do modelo em obras.
Bom, como observações finais, já chegando aqui ao fim da nossa apresentação, o que é que você tem? Com certeza você tem um melhor uso das informações, uma vez que você alimenta bastante, né, o seu modelo com novas informações, você já tem um histórico de informações que veio do projeto e você vai alimentando com as informações da construção, e assim, quando você finaliza e você tem seu as-built, você tem um histórico imenso para ser utilizado em uso e operação da edificação, que garante uma boa qualidade para o usuário. Você tem um controle das atividades durante a construção, te trazendo mais segurança, te trazendo mais, não só segurança física, mas também segurança do planejamento, para saber se está tudo cumprindo direitinho com o que foi planejado, né, e o que está sendo executado está de acordo com o planejado. Gestão das mudanças, caso seja necessária, algumas mudanças de última hora em obra, né, que sempre acontece, você tem que ter uma rápida resposta para essas mudanças. Então, o uso do modelo em obra te ajuda a tomar decisões rápidas, né, e menos custosas. E, por fim, o as-built, como eu já comentei, uma vez que você sempre vai alimentando a informação, ao final você vai ter o as-built. E é isso, segue aqui os meus contatos, o contato da Cipro com o Instagram, LinkedIn e o site, e novamente o QR Code para o meu LinkedIn, caso você tenha interesse em entrar em contato comigo. Muito obrigada!